Dá um okzinho aí, gurias, pra nós. Meus amores, não tinha como ser diferente de nós não continuarmos esse assunto e vai ter muitas vezes ainda que você vai voltar, né, Cris, com a gente. Com A gente vai certeza. fazer muitos ainda porque são assuntos maravilhosos. E nós estávamos aqui, inclusive eu e a Cris, que é uma bênção, e ela vai falar um pouquinho que eu vou perguntar para ela, pra gente continuar no que nós estávamos conversando, que é sobre o que está acontecendo nas nossas vidas, como nós temos que levar a nossa palavra para as pessoas. Vamos entrar também nesse assunto bem focado nas mulheres, até porque tudo isso, todo esse ID, tudo a gente tem que levar para as mulheres muito, né, Cris? Exato. Então a gente vai continuar nisso, mas a gente também vai falar um pouquinho do que nós estávamos aqui copilando um pouquinho antes de começar. Fale para esse povo, Cris. Boa noite, galera. Um prazer enorme estar aqui novamente, né? Amém, amém. Estávamos falando aí, né, das várias formas que Deus nos usa, né? Amém. E usa, independente do que tu faz, ele vai te dar um jeito de te usar. Amém. E alcançar os outros filhos, né? Amém. Incrível o avivamento que está acontecendo, né? Amém. Por todas as partes do mundo. Amém. Brasil Hoje mesmo, tu mesmo estava falando agora, né, que tu teve, hoje estava num curso, né? Curso. Conta pra nós. É exatamente como eu estava te falando, porque quando a gente começa a abrir, né? A gente começa a abrir e começa a chegar pessoas, mulheres, né? Amém. Mais precisamente para falar sobre o que a gente já tá se curando com Jesus, o que a gente já tá buscando, né? Que é o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e a conexão com Deus, né? Foi exatamente essa a pauta da nossa conversa lá. Nunca tinha visto as meninas. Foi duas conexões que, tipo, olha só como é que começou o assunto. Foi na hora do almoço, porque eu sempre faço a minha oração para agradecer a Deus, né? Amém. Porque uma parte triste da minha infância foi que muitos momentos eu não tinha o que comer. E hoje eu agradeço todos os dias por ter o que comer. Então eu baixei minha cabeça e fiz a minha oração. E daí quando eu fiz, depois ela me perguntou: qual é a tua religião? Né? Pra puxar o assunto. E a gente tava voltando pro curso. Eu disse: eu não tenho religião. Ela: mas eu te vi orando, não sei o que tava orando, tava agradecendo. Sim, eu tava orando, agradecendo, mas eu não tenho religião. O meu centro é Cristo. Inclusive a casa onde eu congrego. Larará. A gente não se segura, né? Não consigo segurar. A gente até fala, não, tu pode congregar onde tu quiser, mas lá na casa... Exatamente. Olha, eu já passei por vários lugares, mas nenhum me conectou com Deus como na casa LGF. Isso é fato, eu transpareço isso, eu vivo isso. Amém. Eu tive uma grande transformação, daí eu já comecei a falar da minha transformação. E daí... E a gente continuou o assunto falando sobre isso, e as duas meninas com que a gente iniciou esse assunto, as duas estão passando por processos bem parecido com os processos que a gente está passando, de busca, de conexão com o nosso pai, né? Deus, eu ainda falei para elas, gurias, o principal, tá? A gente sempre coloca as nossas prioridades, a gente não aprendeu a colocar Deus como nossa prioridade. Infelizmente. Infelizmente, a gente não foi ensinada assim, é que nem o auto-amor, a gente não foi ensinada a se auto-amar, a gente foi ensinada a amar os outros mais que a nós mesmos. Mas quando a gente busca o reino dos céus, a Deus sobre todas as coisas, tudo anda aqui, tudo começa a desenrolar. E daí começou a desenrolar o assunto, e daí falamos de cura, de transformação. Ainda mais vocês, né, que trabalham literalmente focadas no trazer beleza e trazer autoestima conectado de volta, né? Tudo conectado. E autoestima é tu te amar. Quando eu tava até vendo hoje uma coisa, tava vendo um vídeo, tava rolando assim e veio um vídeo, acho que tu vai te identificar muito, daqueles do Esquadrão da Moda, com aquele Rodrigo Sintra. E ele, de uma moça, que ela usava, ela tem o cabelo curto, ela é negra, ela tem aquele cabelo bem curtinho, e ela usa aqueles cabelos que elas fazem, fica lindo, não é, ele é cachinho, mas é lindo, assim, tu olhava, assim, aquele blackzão gigante. Tipo que nem o cabelo das gurias da irmã Ivone, né? É isso aí, aquele blackzão lindo. Só que eu não identificava, não sabia, eu olhei, achei lindo, só que daí não era dela. E daí vem um momento que ela vira pra ele e fala que ela quer ser ela quer se achar bonita, ela se olhando com o cabelo dela. E daí ela vem, ela mesma começa a cortar. E daí eu vendo o vídeo, como eu tava achando lindo aquele cabelo e não entendi, eu pensei, meu Deus, ela vai cortar esse cabelo lindo. Mas não era o cabelo dela que ela tava cortando, né? E daí ela tira, assim, ela mesma faz questão de cortar.
sabe? Ele deixa ela cortar boa parte dele, depois, claro, ele termina. E daí ele faz um cabelo lindo nela, deixa um black lindo nela, maravilhoso. Aí tu vê o quão é importante, ela chorava de felicidade. E vocês não têm noção, assim, eu já vinha observando que muitas coisas que estão em desequilíbrio no nosso corpo vai refletir no cabelo. Sim. Com queda, com excesso de oleosidade, com daqui a pouco uma caspa, uma Tava falando agora, né, da dermatite. carne, tu tava falando. Exato. Tudo que a gente consome, tanto espiritualmente, porque a gente tá alimentando o nosso espírito, né? Quando a gente vai até a casa de, né, se conectar com o nosso pai. E diariamente, né, a gente precisa, é como se alimentar fisicamente, o espírito ele precisa se alimentar diariamente também. E a gente estava falando sobre isso, dos processos inflamatórios que a gente causa, né, devido aos nossos hábitos. E 70% das disfunções que a gente tem na pele e no cabelo é os nossos hábitos. Amém. E daí transformar isso, trazer isso para nossa rotina, para o nosso dia a dia. É um desafio, realmente, porque a gente não aprendeu a se automar. Mas a gente vai aprender em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Cada vez mais, né, Fê, transbordando esse processo. E é que nem nós estávamos falando, que nem agora tu falou do... Tá lá, e tu leva aquela conexão, e tu já leva a palavra. Ele tá nos buscando, para que aonde nós estejamos, a gente leve a palavra. Para onde nós estejamos, a gente leve isso, né? E as pessoas estão com tanta sede que as duas ficaram me olhando assim, eu falando... E as duas vidradas, porque a gente tá com sede realmente. E quando eu escuto alguém falando, eu também fico assim vidrada olhando, sabe? Amém, amém. Porque eu vejo Jesus através das pessoas. E eu falei pra ela, se a gente conseguir desacelerar, parar de ficar focando no passado e parar de ficar focando no futuro, a gente consegue ver Deus. Amém. Até nos maiores problemas que tu tá enfrentando, tu vai ver Deus. Porque tu tá sendo polida, tu tá sendo moldada, sabe? Diariamente a gente tá sendo direcionado, moldado, trabalhado. Porque cura gera cura, transformação gera transformação. Amém. Quantas Fês não tem por aí? Amém. Né? Amém. Quantas Crislaines não tem por aí? Que estão passando pelos processos que a gente está passando e estão esperando a nossa voz. Que alguém diga, vem, pode vir, como tu tá? Não tô nem aí, não venha, nem aí. só vem. Jesus só fala assim, ó, só vem. Sim. Eu não tô nem aí se tu bebe, se tu fuma, se tu cheira, não tô nem aí com a roupa que tu usa, só vem que eu vou te curar. Exatamente. Não vai ser a Crislaine que vai curar, não vai ser a Fê que vai curar. Nós vamos ser só a mensageira, né? Ah, que nem o pastor fala, eu sou só o entregador de pizza, pega a fatia quem quer. Exatamente. Essa é a definição do que nós somos. Exato. Né? Nós, que eu digo qualquer um, amanhã Qualquer tu pessoa. pode ser essa pessoa. Exato. Quando a gente fala nós somos, é nós como igreja no geral, é nós como cristãos. Quando tu te torna filho ou filha de Deus, tu cria para ti com essa paternidade, tu recebe a responsabilidade Exato. de levar o evangelho a todas as pessoas. E nós aprendermos o evangelho para que as pessoas... É uma responsabilidade cristã que a gente aprenda o evangelho para também nós ensinarmos ele. É uma responsabilidade cristã que a gente não deixe que o teu irmão ou a tua irmã sejam enganados. Então, por isso é muito importante que a gente aprenda a verdade. Então, a gente tem essa responsabilidade enorme que a gente tem que tomar de verdade para nós, né? Tão bem, o meu coração chega a fazer assim, ó. É isso que eu quero de ti. O Espírito Santo, né? Sim. E ele queima no nosso coração. E é ele, né, que vai... A gente não vai cansar de falar, a gente vai falar 1000 vezes até vocês entenderem. É isso não aí. somos nós, Não é o Espírito somos Santo nós. que vai mudar vocês. Não é ninguém, não é o pastor, não é nós, não é pastora, não é lugar nenhum, não é lugar nenhum vai mudar Lugar vocês. nenhum vai mudar. Quem vai mudar é o Espírito É o Santo. Espírito É isso Santo. que a Cris está falando. Essa coisa que queima, essa situação que a gente não sabe o que é, da onde vem, é isso que faz com que tu queira ou não continuar fazendo alguma coisa. Exato. E ele sabe a hora que ele vai te fazer parar ou não de continuar naquela situação, ou Exato. naquele lugar, ou com aquela pessoa. Enfim, as N funções e processos que cada um tem que passar, né? Sendo bem crentez, todos nós temos desertos. No Todos mundo ou nós. fora do mundo, dentro da igreja ou fora da igreja, vai ter os teus desertos, vai ter os teus processos. E desde que tem as escolhas, o livre-arbítrio. Vamos passar esse processo sozinhos, vamos passar esse processo com Deus. Ai, 1000 vezes com Deus. Né? Porque o que acontece? Quando a gente não tem o entendimento... Eu falo das minhas experiências. Quando eu vivia na noite, eu estava na ilusão. Eu achava que eu era livre. E eu não era livre. Eu estou livre agora.
Porque é que nem o pastor Moisés pregou e eu compactuo desse pensamento dele porque eu vivo isso também. Liberdade é tu saber o que tu pode fazer ou não. Amém. E pra mim, tá? Qual a consciência que veio pra mim? Por que que hoje eu não bebo mais, tá? Minha escolha, Crislaine. Eu não vou investir em algo que destrói famílias. Sim. Todo momento. Todo momento tem uma família sendo destruída pelo álcool. Isso foi uma consciência que veio pra mim E álcool é visivelmente. porta de entrada, né? Para todas as outras drogas. Exatamente. Como é que eu vou continuar consumindo isso? As Não tem como. lícitas são as piores. Todo mundo fala quem é drogado, assim. Eu não entendo, tô falando errado, qualquer coisa se for assim, deve ter. Tem um nome, me desculpem porque eu não lembro, acho que eu não lembro o nome. A gente antigamente falava drogado, mas não sei. Enfim, quem tem dependência química, me perdoe. Quem tem dependência química fala o tempo todo. A porta de entrada são as drogas lícitas. Álcool, cigarro, tudo que é lícito, que é fácil, que tá em qualquer lugar. E o álcool, se tu parar pra pensar, e eu escuto isso de amigas minhas que eu tô procurando sempre trazer essa consciência que eu tô agora, ele altera o teu estado de consciência, Sim. facilitando outras coisas. E as minhas amigas mesmo falam, eu só consigo me divertir se eu bebo. Eu digo, então tem coisa errada aí. Uhum. Tu é um espírito livre. Tanto, né? Sem tu perde nada. a tua liberdade quando tu perde a tua consciência. Uhum. Então tu não tá sendo livre. Tu tá sendo aprisionada numa ilusão. É o contrário. É o contrário. Só que, o que a gente veio fazer aqui ver? Trazer essa consciência pro pessoal. Porque eu já fui essa pessoa. Todos nós. Acho que assim... Uma coisa que a gente já conversou várias vezes, e tu concorda comigo, tenho certeza. Todos nós passamos, acho que precisamos passar por isso para nós certeza. termos até empatia com quem vai vir conversar com a gente, né? Porque se nós pararmos para pensar, eu no começo te confesso, não sei se tu passou por isso, mas eu passei e ainda passo um pouquinho de ficar muito, como eu gostaria de ter nascido num lar cristão, por que eu passei por tantas coisas que eu não gostaria de ter passado, porque, sabe, aqueles vários porquês. Uhum. Até entender que, na verdade, eu só vou conseguir ter empatia, só vou conseguir ter a humildade de entender aquele sentimento que aquela mulher tá passando, se ela vir falar comigo, aquele homem tá passando, se ele vir falar comigo, porque eu passei por aquelas dores. Não que necessariamente, claro que cada um sente de um jeito, mas tu ter o mínimo de consciência da dor do outro, né? Se Jesus veio, né, e passou por todas elas, ele que era perfeito, sem pecado nenhum, passou por todas, e dores que talvez nem a gente... O que é ficar 6 horas pendurado numa cruz sendo humilhado? Vocês não têm consciência, mas foram 6 horas até tudo acontecer. Ele ficou pregado 6 horas fora, ter levado tudo. E gente, na católica principalmente, tá ele lá com um negocinho na cintura. Era no mesmo, no real. Era para humilhar. E, inclusive, Fê, hoje também falamos sobre isso. Eu e essas meninas, né? As meninas que eu conheci hoje. Porque o que acontece, né? Como é que tu vai falar com autoridade e empatia pelo próximo por algo que tu não viveu? Sim. Eu vivi, eu passei muitas coisas no mundo, na ilusão, passei muito trabalho na minha infância e até um determinado momento da minha vida eu me perguntei por que eu não tenho um pai? Sim. Por que minha mãe morreu, era, né, adolescente? Por que eu e minhas irmãs precisamos passar por tudo que a gente passou? Sim. Sabe? Tão pequenas. E daí Deus conforta meu coração e ele fala, eu tava te preparando. Logo que eu me batizei, meu coração chega a palpitar, assim, só de lembrar, porque é muito lindo, sabe? E é uma forma de tu realmente ressignificar as tuas dores. Ele me acordava às 4 horas da manhã e eu com uns olhos de bolita, assim, eu sentava na beira da cama e eu, meu Deus, por que eu perdi o sono? E daí eu percorria toda a minha infância, a minha história, sabe? Daí ele dizia assim, na minha mente, né? Conversava assim comigo, sabe esse momento que tu passou? Foi necessário. Porque tu sabe agora que tu não seria metade da mulher que tu é se não tivesse passado por isso. Foi necessário que tu tivesse passado por coisas que tu passou para tu ter a autoridade de falar com uma mulher que está passando agora pelo que tu passou. Amém. Porque autoridade gera autoridade. Cura gera cura, né? Eu sempre falo disso porque é incrível, tipo, tu falar com autoridade de uma coisa que tu viveu para uma pessoa que está vivendo, eu te digo, tem um caminho. Sim. É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Quando eu falo essas 3 palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida, uma coisa queima dentro de mim.
Porque é só esse o caminho, não tem outro. Não tem. Os outros são tudo ilusão, né? Tudo ilusão. Gente, eu tô sempre falando e não me canso de falar, Cris, e vou continuar falando até, que é muito isso de o inimigo, e Satanás, diabo, como vocês quiserem chamar, a gente chama mais de inimigo mesmo, eu não gosto nem de dar Pra não nome a ele, que falar, ele nem merece. também não. Ele não merece nem isso. Eu acho, pelo menos, né? Ai, não merece nem isso. Tô nem aqui pra ele, né? Ele que fique lá no canto dele. Que ele tem que iludir. O pecado tem que ser bom. Porque ele tem que iludir. A gente porque falou sobre isso, ele né? não tem nada de bom pra te oferecer. Pelo contrário, com ele o fim vai ser horrível. O fim vai ser horrível ao lado dele. Como é que ele vai como é que ele vai te punir? Ele não vai te punir nunca, ele vai só te entregar tudo que for de melhor. Ele tem que te iludir a vida inteira, porque no final a prisão que ele vai te colocar é muito ruim, é muito feia. Já Deus é o contrário. A prisão que ele adora colocar a gente. Mas a maior, e é aí que ele E é aprisiona. aqui que ele aprisiona. Porque é só nós pegarmos o exemplo de Pedro, por exemplo, de Paulo, cativos, presos literalmente numa prisão e lá louvando. Louvando, por quê? Porque a mente deles, o coração deles não estava ali. Eles estavam libertos, eles não estavam preocupados com o que estava passando, que é o contrário de nós. Nós estamos no mundo, estamos presos na nossa mente. Estamos no mundo, estamos presos no nosso coração, cheio de dores, cheio de dúvidas, cheio de desespero. E ele tem que nos iludir assim, que nós só vamos ser felizes se nós estivermos com 300 namorados, se nós só vamos ser felizes casa ditando não sei o quê, com muito dinheiro, com isso, com aquilo, não importa se eu tiver que roubar, matar, mentir, enganar para isso acontecer, e eu não vou enxergar que isso é ruim. Ele não pode, ele tem que me iludir bastante. Deus não. Deus, se ele tiver que te corrigir, se ele tiver que te ajudar a passar por um deserto, ele vai, porque com ele o fim é maravilhoso. E qualquer coisa que tu passar aqui não tem problema, porque é para um final maravilhoso. É uma paternidade. Se ele tiver que te educar, ele vai te educar. Ele vai te dar colo, ele vai te dar carinho, ele vai te dar amor, mas ele não tem problema em ele ter que te educar. Já o inimigo não, ele tem que estar só te iludindo. Que tu precisa de dinheiro, tu precisa de sexo, tu precisa de atenção, tu precisa de fama, tu precisa. Não, e ele adora aprisionar a gente justamente nas coisas que, nos nossos traumas da nossa infância. Sim. E a gente falou também sobre isso hoje. Por exemplo, a rejeição, né? Que tem mais de 80% das famílias no Brasil não tem pai. Eu fui uma criança que foi rejeitada quando eu nasci pelo meu pai. Sim. Hoje em dia eu tenho entendimento que o meu pai também foi rejeitado. Foi um ciclo que passou de geração para geração. Sim. E o que Deus fala no meu coração? Tu nasceu para quebrar essa corrente. Amém, glória a Deus. E eu quebrei em nome de Jesus. Sim. Perdoei meu pai, eu vi que, tipo, imagina, meu pai não teve oportunidade de Ele fez o melhor que ele podia, ele né? fez o melhor que ele podia dentro das condições dele. Ah, mas ele fez isso, não importa. É o que ele podia. Não, era o que ele podia dentro das condições dele. E Deus me mostrou, ficou muito claro isso pra mim. E depois que eu rompi essa corrente, que eu quebrei essa barreira, muitas outras coisas começaram a acontecer na minha vida. Porque eu passei de vítima protagonista, né? Da minha história. Porque enquanto a gente tá numa posição de vítima, a gente vai continuar sofrendo e prisioneiras das nossas emoções, da nossa mente. Sofrendo. Ai, meu Deus, eu fui rejeitada. Não, tá, eu fui rejeitada. O que eu vou fazer com isso? Essa é a diferença. Eu vou fazer isso, vou gerar uma cura ou eu vou ficar no vitimismo, no pobrezinha, coitadinha? Não. Eu vou fazer isso, vai gerar uma transformação na minha vida. E toda vez que senta uma mulher na minha cadeira, vem uma voz e fala no meu ouvido, fala sobre perdão. Do nada, eu começo a falar sobre perdão. Ah, porque aconteceu isso, mas é super normal, sabe? Naturalzinho, assim. Como que não quer nada? Bem de leve, só pra não dar assustar. E daí a pessoa olha pra mim, ah, não, mas o fulano fez tal coisa, é imperdoável. Eu disse, olha só, o perdão é pra quem não merece. 70 vezes 7, a gente precisa perdoar as pessoas e liberar elas. Ah, mas o que ele fez, ele não me perdoou, não importa. O que importa é o que tu vai fazer diante da situação. Porque enquanto tu estiver preso no passado, tu não vai viver o presente. Quem dirá projetar o futuro diante das situações? Não tem como. Então libera essa pessoa, não interessa o que ela tenha feito, libera essa pessoa, perdoa ela. Ah, mas é impossível, não existe, não há nada impossível para Deus. Amém. O impossível é a gente que coloca na nossa mente. A nossa mente, ela é muito limitada.
Então quebra isso, quebra esse padrão, porque tu nasceu pra isso. Amém. Nós nascemos e estamos vivendo isso que a gente tá vivendo hoje, porque é necessário, Amém. sabe? A gente quebrar esses padrões, né, de família ruins e começar uma nova era, uma nova vida em Jesus, sabe? Que ele realmente consegue lançar fora. Eu falei pras gurias, Jesus, ele lança fora qualquer coisa ruim que tu guarda no teu coração, porque ele te mostra. Olha só, minha filha, tu não precisa levar isso Que nem, eu acho que adiante, né, no caso. foi agora, domingo, o pastor ainda falou disso, né? Do perdão, ele ainda falou o maridão chegou! Ele falou, quando tu tá julgando o outro, quando tu não tá perdoando, quando tu tá julgando... Tu tá sendo igual. Eu tô pensando igual? Quem sou eu pra não... É difícil, gente. É É desafiador. muito difícil. É muito difícil perdoar. É muito difícil aprender a amar. E que não é... Claro, não é o amor romântico. Mas mas tu tem que amar. Independente de Infelizmente. qualquer coisa. Então, assim, uma coisa que eu ouvi e ficou muito gravada em mim, uma frase, assim, de uma pessoa, ela tava falando que ela... Assim, que ela aprendeu que tudo que tu tem, mais ou menos o que tu tava falando, tudo que tu tem pra entregar é o que tu tem. Então eu tenho que receber isso e amar isso. E tá tudo ok. Então, tipo assim, mas a pessoa só me entregou coisa ruim, mas a pessoa só me entregou raiva, a pessoa só me entregou ódio, a pessoa só me entregou não sei o quê, a pessoa foi mal educada, a pessoa não sei o quê. Foi o que ela teve pra me entregar, foi o melhor dela. Se o melhor dela é pior, tudo bem, deixa ela com o melhor dela. O importante é o que eu entrego pra ela. Exatamente. Não é fácil, vejo estar falando, claro que na teoria é lindo, mas não é fácil liberar perdão, não é fácil. É um desafio. É só se pegando com Deus mesmo, é só entregando para Ele, é só pedindo para Ele a quebrantar o teu coração, é só pedindo para Ele resolver no teu coração, porque nós, pura carne, não somos conseguimos. capazes de resolver. E assim, é que a gente também tem, eu tô começando a entender algumas coisas, assim, um pouco por estudo e um pouco por a vozinha do Espírito Santo trazendo alguma coisinha. E uma coisa assim que foi, e daí depois veio esse insight, depois eu ouvi de alguém, se eu não me engano, acho que foi uma pastora, não lembro qual, que eu tava assistindo. Perdoar não é esquecer. Acho que até foi a nossa pastora, se eu não me engano. Não me lembro disso. Mas acho que foi num Transforma, não tenho certeza. Eu sei que eu tava pensando nisso, tava muito na minha cabeça e eu assisto isso. Perdoar não é esquecer. Então, assim, não se preocupem. Mas não, só que não é aquilo ficar remoendo. Não, é ressignificar. É ressignificar. Tu sabe que aquilo existiu, Exato. tu tem consciência daquela situação, do que tu passou, daquela pessoa, daquele lugar, de qualquer coisa aquilo que te magoe. Mas só que tu tirar daquele lugar da mágoa, tu perdoar. Mas tu não, daí, porque às vezes a gente fica, mas eu não vou conseguir esquecer isso, meu Deus, eu não consigo esquecer. Ou então, às vezes, tu até já quase perdoou, só que tu vê a pessoa, a situação, o lugar, daí tu te lembra, tu pensa, meu Deus, não perdoei nada. E daí tu já volta. E daí tem a diferença de andar com Jesus, né? Porque daí ele já te lembra na hora. A pessoa apareceu na tua frente, perdoa. Libera essa pessoa. Repreende em nome de Jesus. É tu inimigo falando na minha cabeça? Amém. E daí já repreende em nome de Jesus. É. Porque se tu não tá na caminhada, tu vai alimentar aquele sentimento, aquele pensamento. Sim. Mas se tu tá na caminhada, que tu tá se comunicando, trocando, né, as figurinhas que eu digo, né, com pessoas que estão na caminhada, vai te trazer uma clareza, Porque né? é muito E importante mais sabedoria isso, diante né, das Cris? situações. E nós, mulheres, temos muito isso, porque a gente é muito sensível, então a gente se Muito. magoa, né? Muito Se fácil. magoa com uma amiga, se magoa com família, se magoa com um marido, namorado, enfim. Seja qualquer tipo de amor, a gente acaba se magoando. E daí a gente traz essas dores pra nós, né? Exato. E não é o que a gente não deveria fazer, né? Mas a gente vai deixando. Eis o desafio. A gente vai conseguir, né, Cris? Sempre. Porque a gente, acho que assim, eu vejo muito, eu falo muito por mim, não é que a gente se perde, mas é que a gente acaba deixando sentimentos da carne nos tomar às vezes, sem querer, não Sem é por querer. querer, tu não escolhe ficar brava com alguém, tu não escolhe, eu gostaria de hoje me incomodar, eu gostaria de hoje ficar magoada com alguém, não, tu quer sempre ser feliz e que seja aceito e que receba tudo de bom das pessoas, não. Tu quer tudo de bom pra ti, pras pessoas, mas as coisas acontecem.
E daí... Não, e nosso maior defeito é querer ser aceito pelos outros. A gente Sim. perde nossa identidade, Sim. a gente se perde na caminhada porque a gente não tem que ser aceito por ninguém, A não ser por ele. a não ser por ele. E ele já aceitou. Amém. Ele já nos fez exatamente do jeito que a gente é. Amém. No útero da nossa mãe, ele já colocou lá, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, vai ser assim, vai ser... E é tão lindo, né? Ele É já nos lindo. conhecer, ele saber de Aham. nós antes de qualquer... Aí é que tá, por isso que a gente não precisa se preocupar. Ele Não. sabe, ele sabia que nós íamos estar aqui. Ele sabia que nós íamos chegar nesse ponto. Ele sabe que nós vamos chegar num ponto daqui 2 anos, 10 anos ou 30 anos pra frente, 40, 50, quantos anos nós vivermos. Ele sabe, ele já sabia antes né? Só que nós temos o livre-arbítrio também, e A ele também, escolha. ele nos ama tanto que ele nos deu o livre-arbítrio. Ele sabe do que nós podemos fazer na caminhada com ele, e se nós também não quisermos, ou desistirmos, ou não entrarmos, ou não recebermos, ele vai também deixar e vai estar lá também. Eu falo pra Vai ele, ele é um pai continuar sem vergonha. amando. Eu falo que ele é um pai bem sem vergonha. É. Que é daqueles assim, tu pode aprontar, eu vou fazer o que tu fizer. No final do dia, se tu, qualquer horário, tu vem chorando pra ele, pai, desculpa. Me perdoa. Tá bom, vem cá, vem cá, Vem cá que eu te vem. acolho. Eu falo, ele é pai bem sem vergonha, então não precisa se preocupar como tu tá. Não precisa te preocupar se tu tá de que jeito, como, com tipo de relacionamento, qual o emprego, qual a situação. Nada importa pra ele. Ele quer o coração arrependido, né? Exatamente. É que também eu vejo, que nem a gente estava conversando, eu estava até te dando um exemplo ali de uma pessoa que foi numa igreja, foi segregada, de arrancada, assim. Mas eu acho que aí tá o problema da interpretação da Bíblia, que é o maior problema, é interpretar isso aqui como tu quer. Interpretar, não ler como verdade e também trazer para os dias de hoje as coisas que estão aqui, né? É que a pessoa vai interpretar a Bíblia diante das situações que ela viveu e das crenças que ela já tem pré-instalada na Sim. cabeça dela. Ah, por exemplo, eu tenho uma grande amiga foi uma cliente que se tornou amiga, que quando ela chegou para fazer o cabelo comigo a primeira vez, ela era tão insegura, e ela vinha, né, de uma doutrina religiosa que ela não podia se depilar, que ela não podia usar calça, que ela não podia usar blusa, né, curta, enfim. Eu trazia umas reflexões para ela, amiga. Por que tu acha que Deus, na infinita bondade dele, iria querer te privar de fazer, tipo, uma coisa pra tua higiene pessoal? Não faz sentido nenhum pra mim, sabe? E daí a gente começou desconstruindo. Cada vez que ela vinha, eu trazia uma reflexão, mas super leve, sabe? Porque eu aprendi a ser leve. Diferente Ele da te ensinou. antiga Crislane. Ele me ensinou a ser leve, me ensina todos os dias. Amém. E aos poucos ela foi se libertando, começou a cortar o cabelo, porque ela não cortava o cabelo. Ela não cortava o cabelo, sabe? E eu, amiga, essas pontas precisam ser cortadas, precisam ser eliminadas para o teu cabelo ficar mais forte, ficar bonito, sabe? E daí foi aos poucos, foi devagarinho, foi indo, foi indo, foi indo. E foi lindo o processo dela, sabe? Está sendo, porque ela se libertou. Ela saiu da prisão. Mas aí é que tá, Cris. Eu não sei se tu concorda comigo que é puro homem, né? Homem que eu digo, não tô O falando ego de do homem, homem. eu tô falando de O homem ego no geral. da pessoa, né? Por isso nós pararmos pra pensar, tu vai na Bíblia e daí quando ali em Êxodo, quando vem Números, quando vem todos aqueles livros ali que envolvem os 40 anos, que eles começam a receber as leis e as doutrinas todas, tem inclusive de higiene. Então, assim, tu acha... Só que daí, assim, é voltado para aquela época. Então, se Deus se deu ao trabalho de há 4.000, quase 5.000 anos atrás, trazer doutrinas de higiene para um povo que estava no deserto, tu acha que ele não iria... Tu acha que ele iria se preocupar ou iria querer que tu não tivesse cuidado e amor a ti mesmo hoje? Exato. É que uma coisa... Aí que eu falo da interpretação. Uhum. É que uma coisa é nós falarmos, nós olharmos ali, mas é que Deus pediu que se vestissem com modéstia, nananana, em tal livro, não sei onde, nananana. Tudo bem, só que assim, se vestir com modéstia não quer dizer que tu tenha que deixar de te arrumar como tu quer. A questão da modéstia é assim, eu não me vestir pensando, eu tenho que estar mais... Já entra aquilo tudo que nós temos. Agradando os outros. Exatamente. Eu tenho que estar melhor que o fulano, eu tenho que ter uma marca gigantesca na frente para mostrar que eu tenho dinheiro ou que eu não tenho. Esse é um problema. Não importa que roupa que tu esteja, desde que não seja para ferir o outro. Que não seja para te querer te mostrar, te aparecer.
Esse é o tu ter a humildade de te vestir, ou estar como tu quer estar, ou te vestir como tu quiser vestir, ou fazer o que tu quiser fazer, só que de um jeito que tu não esteja querendo ferir, ou querendo aparecer, ou querendo mostrar. Eu sempre falo que a maldade tá nos olhos de quem vê. A maldade, ela tá no mundo, assim como há o bem, há o mal. Isso é fato. A gente sabe que há uma guerra espiritual acontecendo a todo tempo. E aí tu vem, eles, porque não pode cortar o cabelo, porque não pode. Como é que ele teve o cuidado de 5.000 anos atrás vir e dizer não, porque tu tem que, não deixa a barba assim, deixa não sei o que, faça isso. Mas é que naquela época era daquele jeito. Naquela época precisava ser daquele jeito. Naquela época era necessário que fosse daquele jeito, né? Por quê? Porque eles estavam, é que a gente tem que olhar, eles estavam num deserto, eles estavam, com escassez, eles estavam de um jeito, estavam de outro. No deserto eles têm que se cobrir para não se queimar do sol, para não. São tantas coisas que daí a gente tem que virar e dizer agora, não, então tudo bem, então como é que eu vou trazer isso para minha vida hoje? Não dizer que eu tenho que me vestir como se vestiam há 5.000 anos atrás. Ou deixar de fazer alguma coisa que deixavam de fazer há 5.000 anos atrás. Que é a religiosidade que a gente fala, né? Exatamente. Se ele teve esse cuidado há 5.000 anos, eu acho que ele não iria ter esse tipo de cuidado, ele não iria querer que a gente tivesse esse tipo de cuidado agora? Por que que não? Qual o problema? Entendeu? Ele não quer o que tu usa ou o que tu faz, ele quer o teu coração. Exatamente. Um coração servo, um coração Amém. que vai abrir a boca e vai falar da palavra, que vai levar o evangelho para as pessoas que estão caídas. Sim. Que nem eu falei antes. Enquanto a nossa boca estiver fechada, tem gente se matando do nosso lado. Amém. E eu falo pro Lucas, não importa agora, principalmente depois da última conferência que o pastor Guilherme Batista, ele falou, né, tipo, como é que vai ser quando a gente chegar no céu, né? Passa aqui, Crislane, deixa eu ver aqui. Entrou no aplicativo não falando de Jesus? Volta, desce. Agora eu falo de Jesus todos os aplicativos que eu ando, as pessoas que eu falo, não que eu não falasse antes, mas... Como o pastor Douglas fala, sabe? Depois que a gente acessa a informação, o reloginho tá contando. Quando recebe uma profecia ou uma palavra, qualquer coisa. Porque enquanto tu não tem acesso à informação, ok, tu tá na ignorância. E quando tu acessa a informação, tu tem uma cobrança. Tá, e aí, Fernanda, tu tá levando o evangelho a todas as pessoas? De que jeito tu tá levando isso? Tu tá te falando do meu amor? Exatamente, tu tá... Aí é que tá. A preocupação de Deus é com o nosso coração, é com o que a gente vai fazer, são com as nossas atitudes. As atitudes. E não assim, então, Fê, então tu tá te dizendo, porque tu falou que a gente pode ir como a gente quiser. É que assim, ó, não importa como tu vir pra ele vai te organizar do jeito que ele quer que tu faça. Ele vai dar o direcionamento. Ele vai dar o direcionamento. Então, quando ele te der os direcionamentos, aí sim tu vai vivendo conforme ele quer que tu viva. Mas isso não quer dizer que tu tem que deixar de fazer coisas que tu vai te sentir bem, assim... se ele tiver que modificar um jeito de se vestir, um jeito de falar, um jeito de se comportar, um jeito de trabalhar, ele vai te modificar. Mas não adianta tu só querer ler as coisas desesperadamente ou levar uma interpretação Exemplo, tatuagem. Por que é falado em tatuagem? Tatuagem não é pecado hoje. Claro, dependendo da tatuagem. A intenção, essa tatuagem aqui eu fiz depois de batizada. Exatamente. Yeshua, então, salvação. Amém. Porque eu fui salva, né? Exatamente. Porque o que acontece? A questão, e a que vem na Bíblia, é que as tatuagens naquela época, elas eram feitas para adorar deuses pagãos. Né? Elas eram feitas, exatamente, era marcada a pele para deuses, para deusas, para ter fertilidade, prosperidade, para um monte de coisa. Então, daí Deus vem e fala que não é o ideal, que quem é cristão, quem está embaixo dele não precisa, porque ele é Deus único. Agora, se vai fazer uma coisa que eu não tô adorando a ninguém, não tô fazendo para uma seita, não tô fazendo para um ritual, é outra história. E tu sabe por que essas coisas foram criadas, né? Por causa da ansiedade do povo, né? Sim. Não, eu quero que seja feito isso agora, eu quero viver isso agora. Não, meu amor, não é no teu tempo, é no meu tempo. Não é no nosso tempo. Daí todas essas coisas que são criadas e foram criadas no decorrer dos últimos anos aí, foram coisas que foram criadas porque o povo, o ser humano, ele tem uma pressa das coisas. Sim. Só que ele não respeita o processo. É que nem eu sempre falo assim, eu tô treinando uma assistente nova, né? E ela se cobra muito de estar em outro nível. Eu falo assim, olha só,
Quando tu planta uma semente, por exemplo, de uma árvore de bergamota, ela não vai dar fruto o mês que vem. Ela precisa de um processo para frutificar. Nós, seres humanos, somos a mesma coisa. Amém. A gente vai plantar a semente, quando tu entende de semeadura, tu vai plantar a semente e ela vai levar um tempo para frutificar. Amém. Essa semente que está frutificando agora, que é o podcast, levou um tempo para frutificar. Sim. Um processo que a Fernanda precisou passar para estar aqui agora. Exatamente. É isso que a gente precisa entender. Não é no nosso tempo. E Há o tempo certo para todas as para coisas. tudo. E aí entra aquilo que a gente estava falando antes de tempo certo, de não se incomodar e não se desesperar com o outro. E principalmente, daí vem falar da roupa, de qualquer coisa, entra a parte que das mulheres não ficarem se julgando, ou eu sou mais ou menos cristão, eu sou mais ou menos eu vou ser mais amada, eu vou ser arrebatada ou não, porque eu faço ou não algum tipo de coisa em mim, ou porque eu uso ou não tal roupa, porque ela tá ou não desse jeito, ou porque ela tá fazendo ou não tal coisa, ou porque ela... Aí é que tá os grandes problemas, eu acho, da situação, entende? Entrando nessa parte mais das mulheres, que a gente tem esse hábito, infelizmente, né? E eu falo sempre que Deus, ele é tão estratégico. Espero que se alguém tem, que tenha deixado de ter. Até ontem, né? Porque a partir de hoje, né, Fê, aprendi com a Cris já. Eu tô dele assim, agora eu tô assim a semana inteira. Não, eu tinha, não, eu era, não, eu fazia. Quando eu falo, eu já desprofetizo no meu hora. Não, eu fazia, não faço mais, Senhor. É isso aí. Deus sempre me coloca diante de muitas situações de fazer a pessoa refletir, sabe? Porque a gente tem o hábito de julgar. Nós somos seres humanos, mas também diante da situação a gente tem que ter a clareza de ver o que a gente está fazendo e desfazer. Sim. Sabe? Diante de uma situação que aconteceu numa roda de meninas, uma menina julgou a outra que estava nas festas. E ela era da igreja. E eu falei, olha só, tu já parou pra pensar que ela pode estar passando por um processo difícil e ela tá querendo um braço e não um julgamento, um apontamento? Sim. E a pessoa ficou me olhando assim, sabe? Quem sabe tu não chama ela pra conversar? Ao invés de falar, ela não tá nem presente pra se defender. Chama ela e conversa com ela, tá precisando de ajuda. E não de um dedo apontado. Sempre lembre-se do que Jesus faria. Sim. Tu acha que Jesus, ele iria apontar e julgar? Desculpa, ele iria ficar furioso com essa criatura aí que tava fazendo fofoca. Exatamente. Me desculpa. Ele iria apontar ou ele ia estender o braço? Ele iria estender o braço, óbvio. Ia então, repreender ela aqui na hora. Estende o braço pra essa irmã. Ela deve estar passando por um processo difícil. Imagina. E realmente estava. Claro. Né? Porque uma pessoa que conhece Jesus e vai pra festa, ela ainda tá passando por um processo difícil. E não é um processo de escolha, é um processo de realmente tomar uma decisão. Sim. Sabe? E eu tive a oportunidade de falar com ela. Amém, graças a Deus. Ela se emocionou, porque a gente vive, infelizmente, um momento que as mulheres, ao invés de se ajudarem, elas se julgam. Mas a gente vai ter que mudar isso. Até ontem, né, Fê? Porque a partir de hoje, não mais. Não. Gente, como é que tu vai julgar uma pessoa porque ela tá fazendo... A gente já foi essas pessoas perdidas, né? Não podemos deixar. Não, é que nem diz o pastor, ele falou claramente isso domingo. Ele disse, se tu julga o outro, quem tá julgando é tu e tu não pode, nós não somos juízes de ninguém. Gente, eu nunca mais tirei isso. Primeiro que eu venho, toda vez que a gente se conversou a primeira vez, sempre te disse, né, esse lugar de julgamento, graças a Deus, não me pertence, nunca me pertenceu, assim. Vende a mim qualquer criatura de qualquer jeito, literalmente. Aí ele falando, né, disso, e daí eu me lembrei, tem várias passagens que Jesus faz questão, eu não lembro se é em Mateus, acho que é Mateus ou João, acho que é Mateus. Ele fala, eu acho que umas 3 vezes seguidas, ele dá 3 exemplos fortíssimos para quando ele vai na casa de alguém, ele chega na casa de alguém. É bem naquela passagem da mulher que unge ele com aquele óleo caríssimo, que lava os pés dele, que seca os pés com os cabelos, que chora, enfim. E ele fala nitidamente para o dono da casa, dele dá 3 exemplos para o dono da casa tomar nos dedos bonito. Ele dá um exemplo de duas pessoas que têm uma dívida contigo. Uma que tem uma dívida de 5 e a outra tem dívida de 100. Quem que tu vai querer receber?
A dívida de 100, que é que tu vai estar mais esperando. O que isso quer dizer? Que eu tô toda certinha, toda bonitinha, então eu já vou entrar no céu, tá tudo lindo. Não, ele quer aquela 90, aquela umazinha lá. As 99 podem entrar. Ele quer aquela umazinha que tá cheia de pecado, aquela lá que ele quer. O mais difícil. Ele quer aquela que tem mais dívida. Se fôssemos colocar em dívida. Então ele deixa bem claro o tempo todo que ele quer, ele busca, Deus busca ele como filho de Deus buscam. Ele quer o coração de quem não conhece. Se ele tivesse vindo para os certinhos, ele tinha vindo para os fariseus, ele tinha vindo para quem se dizia dono das escrituras, para quem se dizia dono das leis, para quem se dizia conhecedor de tudo aquilo. E ele veio para o povo, ele veio para aquele que não sabia, ele veio para aquele que não tinha consciência, ele veio para aquele que precisava, que estava lá segregado, que estava escondido, que estava trabalhando, que estava errando, pecando. E eu me questionava, sabe, diante do que estava acontecendo, sabe? Diante das situações ali, eu me questionava, é isso mesmo, Deus? É isso mesmo, é essa consciência, nossa, tipo, explodir a cabeça, sabe? Porque, que nem eu falei antes, antes de tu ter a consciência, ok, viver na ignorância, mas depois que tu acessa essa consciência, não tem como voltar atrás. Amém. E Einstein falava, né? Uma consciência que se expande não tem como voltar ao tamanho Amém. que ela era antes. Amém. E ela é só vai, sabe? Só expande. E a gente vai sendo preparado a todo momento pra sempre subir de nível. Tá preparado pra... Eu brinco com os meus amigos, tá preparado pro próximo nível? Tu tem que estar disposto a pagar o preço. Porque tem muitas coisas da nossa carne que ela adora, sabe? Tipo, é que nem o diabético que come chocolate, sabe? Ele sabe que precisa parar, mas ele continua naquele ciclo ali. Mesmo sabendo que pode levar a vida dele. E quando a gente desperta, a gente tem uma cobrança maior. Tá aí, tu vai abrir mão do prazer pra atingir outro nível? E isso acontece comigo, eu vivo isso na carne, Amém. sabe? Eu abro mão, é a renúncia. Uhum. Eu abro mão de algo e abro mão aqui e já me entrega aqui. É muito proporcional, é que nem oração, bênção, né? Tu ora, bênção. tipo assim, às vezes é estalar de dedo, já tá ali a resposta na tua frente. Amém. E eu falo pras minhas amigas assim, ó, como é que tu escuta a resposta de Deus? Como é que tu, né, tem a resposta Amém. diante das situações? Presente, presença. Uhum. É desafiador no começo, é um processo, Sim. mas quanto mais tu te traz pro presente, quanto mais tu respira, porque a gente não respira, né? A gente vive assim, ó, desesperados, ansiosos. Uhum. Só que daí puxa com o nariz profundamente. Tentando deixar sair uma grande ansiosa. Sabe que o maior remédio pra ansiedade é respirar, né? Tudo, pra muita coisa. Dizem que pra milhares, tanto é que pra te dormir, dizem que é pra se tu respirar direitinho, pra te acordar, pra te viver, pra tudo, né? Até pra fazer exercício, tem que saber respirar pra tudo. Tá entendendo? E a gente não respira, a gente Não. esquece de respirar. É Eu digo, automático, respira né, Cris? fundo, pelo menos 3 vezes pelo nariz e solta pela boca. Ainda E mais espera. nós mulheres, né? Que a gente faz tanta coisa e corre aqui, corre ali e faz milhares de coisas e As milhares de caixinhas situações. abertas ao mesmo tempo. Sim, e daí a gente tá sempre correndo, sempre devendo tempo, sempre devendo tudo. Então o que faz? Faz com que a gente esteja sempre no automático e não respira. E os ratinhos de laboratório, né? Aham. E E isso, não- sabe o que acontece? Te afasta cada vez mais do teu feminino, Sim. do teu papel, né? Sim, do teu Eu sempre lugar. digo assim, ó, não tem problema nenhum a mulher trabalhar Uhum. e ela fazer as mesmas coisas que o homem faz, mas a Uhum. mulher, ela nunca vai ser igual ao homem. Não. Nunca. Porque a mulher, ela tem uma força de uma flor. Amém. Ela tem a sensibilidade, a fragilidade, e ao mesmo tempo ela é forte. Porque se tu for ver as flores no jardim, elas estão ali tomando sol, tomando chuva e estão ali. Delicadas, né? Uhum. Mais E fortes. É isso que a gente tem que lembrar de ser. Delicadas e fortes, não homens. Amém. Sabe? Entendendo do nosso papel. Hoje, eu vivo isso no meu relacionamento, porque eu vinha, né, da energia masculina, de prover, de fazer, de acontecer. Só que Deus me mostrou. Só tu, Cris, acho que Linda! 90% de todas nós. E eu escutei isso hoje de tarde. Mas, amiga, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Deixar meu marido fazer a frente, senão ele vai fazer tudo errado. Eu disse, não. Tu vai precisar andar do lado dele, permitir que ele faça errado para ele poder acertar. Como é que ele vai conseguir fazer alguma coisa se não deixa? Sim. Tu não deixa, não permite que teu marido erre. A gente também erra o Infelizmente, né? tempo todo. Mas, olha,
que a gente mais faz. Só que o que que acontece? Quando a gente tá fazendo a frente do homem, a gente perde o feminino. Quanto mais longe do feminino, mais dores a gente acumula. E daí uma mulher doente, ela vai buscar remédio, ela vai ficar depressiva, ela vai ficar ansiosa. Tudo que quem é que gosta disso? Só o inimigo, né? Porque Ele Deus, ama, ele adora, sabe? E eu trago muito essa reflexão, sabe? Vamos nos aproximar do nosso feminino. Dar um passo pra trás, deixar o homem errar, permitir. Deixa! Depois tu vai estar ali, sentadinha. Não fala, eu avisei. Essa frase é feia. Eu te avisei, bem coisa, né? De mulher Sim, mandona, mulher. né? Governante. Não fala, eu avisei. Só esteja ali com palavras sábias, né? A mulher de Provérbios 31, que é a mulher que traz a sabedoria pro marido, que dá um direcionamento sem mandar. O não também é deixar, desafiador. aquele do não deixar nunca a lamparina apagar, é isso, né? Isso. Manter sempre o óleo na lamparina, é isso, É né? isso, porque a mulher, ela dá o direcionamento, ela não governa, né? Quem governa o lar é o homem, né? Sim, sim. É o homem que governa, é o Sim. homem que sai pra caçar, é o homem que sai Sim. pra prover. A mulher Sim. é quem acolhe, quem nutre. Sim. Eu trabalho, mas eu sei o meu papel dentro da minha casa. Que eu vou nutrir meu marido. Hoje em dia eu passo as camisas dele. A antiga Crislane ia falar, passa tuas camisas e te vira. Cada um tem os seus suas roupas dentro de casa, sabe? Mas hoje eu já passo louvando a Deus e agradecendo a Deus. Porque se eu tô passando as camisas do meu marido, ele tá provendo pra nós. Amém. Sabe? Amém. E é isso que eu quero. Eu quero um homem próspero do meu lado. Um homem que, né, que vá pra rua e faça o papel dele e eu faço o meu papel. Cuide e sustente. Não, o sustentar que a gente fala não é só sustentar como dinheiro, mas sustentar de ser aquele homem que A base sólida da exatamente, aquele que te abraça, que te agarra, que cuida das tuas situações, que tu sabe, que nem a gente falou semana passada, eu acho que ele tava fora do ar já. Exemplo, tá? O Lucas, agora até acostumei a te chamar de Lucas, viu, Nicolai? O Nicolai tá lá no Japão. A Cris tá aqui. Se acontecer qualquer coisa com a Cris agora, ele tá lá no Japão, exemplo, ele vai dar um jeito, ele vai vir a nado de avião, de helicóptero, de qualquer jeito. Vai dar um jeito de Vai vir. dar um jeito de vir. Entendeu? Isso é o homem provedor que sustenta. Sustentar, que a gente fala, não é sustentar monetariamente só, ou só dinheiro, mas que também é importante porque o homem que sabe o papel dele, ele sabe que ele tem que ser essa base, também financeira. Homem nunca vai vir a te pedir dinheiro. Assim, tipo, E nem vai dividir paga. a conta. Exatamente. Ele sabe que a mulher tem que ser cuidada. Amparada. Mas é que os valores, eles foram invertidos. O que aconteceu Eles foram no meio trocados, do eles caminho, foram né? perdidos durante o caminho, sabe? E é muito desafiador. Nós acompanhamos pessoas bem-sucedidas que estão em posição hoje de bloqueios, né, de mente das pessoas, enfim, que falam muito a respeito disso, como é desafiador desbloquear homens para serem homens, sabe? Nossa. E mulheres para serem mulheres. É desafiador porque os papéis foram invertidos. Total, tu vê assim. Mas não é impossível. Amém, Eu graças a Deus. consegui! Eu pensei que eu não Amém. fosse capaz. Porque assim, eu não sei, eu sei também, porque infelizmente, mas não sei aonde se perdeu isso. A gente sabe um pouco, que foi como a gente estava falando semana passada, os extremismos. Os ismos. Os ismos todos, né? Os ah. extremismos. Uma hora eu era totalmente dona do lar, não tinha voz pra nada, daqui a pouco eu ganho voz, só que daí eu vou pra um outro lugar de voz. Foi o outro extremo. Totalmente. Eu assisto uma pessoa, eu sou apaixonada por ela, a Grace, e ela fala assim, que ela tá em casa, ela tá passando ela tá seguindo literalmente o que Deus trouxe pra vida dela, e ela tá trabalhando em casa, e ela fala assim, querida, afinal eu casei com um homem próspero, vigia com quem tu casa, entendeu? Ela fala assim, tipo, passa o perrengue, isso aqui, mas ela pode estar seguindo o que Deus trouxe pra ela, porque ela casou com um homem, né? Ela fala bem assim o tempo todo, ela fala, vigia com quem tu casa, ou tu vigiar com quem tu vai namorar, com quem tu vai casar, e tu vai poder realizar os teus sonhos. Porque o homem, ele quer que tu realize os teus sonhos. Ele quer que tu seja feliz. Ele quer ser a base para tua felicidade. Ele não quer que tu vá lá e faça... Vai lá e faz sozinha. Cada um tem a sua conta, cada um tem a sua casa, cada um tem o seu não sei o quê. Tudo dividido. E tu sabe, Fê, que eu tenho muitas amigas próximas, clientes próximas, que têm uma luta. E a gente diz assim, ó, eu e meu marido.
Se tu não investir em seleção, tu vai ter que investir em treinamento. Amém, a melhor verdade. Nossa Senhora. Não Né, adianta. Nicolai? Tá aqui ele ali, gente, eu queria que vocês estivessem vendo. Ele tá Tem aqui, que ó, ter balançando a cabeça e concordando. paciência pra lidar. Não adianta. A nossa cabeça, a mente da mulher, ela funciona diferente do homem, Claro. sabe? E como a gente fica perdida quando a gente fica no outro lugar. Exatamente. Só que daí, com sabedoria e paciência, muita paciência, a gente tem que trazer conversar. Eu não tinha o hábito de comunicar. O meu marido, sim, ele tinha. Ele trazia pra mim, não, vamos resolver isso agora. Amém. E eu braba, bem louca, né? Não quero resolver agora. E ele trouxe essa consciência da importância de conversar, sabe? E eu aprendi a sentar e escutar, porque eu era bem rebelde, sabe? Tudo tinha que ser do meu jeito. Se não fosse do meu jeito... Eu disse, mas em que momento, Senhor, que eu virei uma criança mimada? Porque sim, nós temos crianças mimadas dentro da gente. E a gente não vive coisas extraordinárias, experiências extraordinárias, porque a gente não cuidou da nossa criança interior. Amém. É olhar pra trás e falar pra nossa criança assim, ó, eu me orgulho da pessoa que eu me tornei. Amém. E se eu não estou me orgulhando, o que eu posso fazer pra mudar isso? Sim. Me direciona, Deus. Por isso que é tão importante a gente caminhar com Jesus. Sim. Porque daí tu abre essa porta e pede o direcionamento. Deus, o que eu vou fazer pra minha criança interior sentir orgulho da pessoa que eu tô me tornando? Amém. E tudo é possível ao que crer. Amém. Se eu acreditar que eu posso gerar uma transformação na minha vida e automaticamente no meu marido, porque um reflete o outro, as emoções do outro, é possível. Agora, se eu acreditar que não, vai ser. E daí tu vai ficar estagnada, parada, naquele mesmo ciclo, porque ele vai se repetir cada vez mais forte. Eu vivi isso no meu lar. E o ciclo vai se repetindo até tu encerrar aquele ciclo e engolir orgulho, né? Que o pastor falou bastante do orgulho. Esse processo a gente já passou, né? Dentro do nosso relacionamento. Engolir orgulho, não. Vamos curar isso. Amém. Mas daí tem um processo. Aí é que tá. E eu acho que a gente se pegou nesse lugar de orgulho. As mulheres. Não, eu vou Orgulho. mostrar que eu faço, eu vou mostrar que eu posso, eu vou mostrar que eu consigo. E quando eu me coloco nesse lugar de extremamente orgulhosa, eu sinceramente eu digo, eu não tenho orgulho. Então eu não tenho orgulho. O que eu falo? Literalmente, ó, não tá dando aqui, não tá dando pra mim, aqui não é o meu lugar. Hoje, quando era a Fernanda antiga, que eu era o centro do universo, que o universo era no meu umbigo, eu podia, eu fazia, eu conseguia, eu resolvia, e era eu. Quando eu aprendo que não sou mais eu, aí até vendo uma situação do tipo, porque tu tá se sentindo poderosa, ou tá se sentindo Empoderada? poderosa, e tá se sentindo... Ai, não lembro qual foi a palavra. Agora, com isso tudo, deu bem assim... Não, eu tô me sentindo bem humilde ao ponto de te dizer não consigo, não posso, não deu, não faço assim. E daí tu vê como a gente falando o não consigo, não posso, a situação não é minha, não resolvo, fez com que a pessoa que estava ouvindo se sentisse como se eu estivesse altiva. E a pessoa, não tô altiva. Só que a pessoa que estava enxergando, tu reconhecer a tua humildade e dizer, não consigo, essa situação não é minha, eu não passo, eu não faço, eu não resolvo isso, fez com que mostrasse, tipo assim, eu sei até onde eu posso. Eu sei que eu não posso, sei que não é meu lugar, eu sei que não tenho o que fazer. E ter a paciência E de a ensinar. pessoa olhar aquilo e olhar até com uns olhos de altivez, dizer... Vamos, sabe? Talvez se eu estivesse dizendo, não, eu resolvo, eu faço. Talvez a pessoa estivesse me sentindo menos altiva do que eu dizendo que eu não podia. Que aquilo não é meu. E tu sabe, Fê, que isso trouxe uma paz e uma leveza pra mim. Porque quando a gente é centralizadora de tudo, que a gente faz tudo, que a gente consegue... A gente se torna muito mais fraca, na verdade, não forte. Claro. Porque tu fica sobrecarregada. Sim. Quando tu divide, porque o relacionamento é dividir, né? Esse é teu papel, esse é o meu papel, tu vai fazer isso. Meu marido não sabe, ensina. Tenha paciência, discernimento, vai ler lá os provérbios. Provérbios ensina como é que muito. o homem tem que ser. Não, ele ensina até como é que um homem tem que olhar para uma outra mulher, como é que o filho tem que ser, como é que a casa tem que ser, como é que o teu trabalho tem que ser. Ensina tudo. Tá tudo ali. Tá tudo. Aqui, ó. Treinamento, vai lá, ó. Abre provérbios. Ensina como bastante tu vai sobre falar homem e mulher. Como é que tu vai cuidar da tua família, como é que tu vai cuidar da tua casa, como é que tu vai cuidar do teu marido, da tua esposa, como é que tu deve ser, como é que tu deve esperar que ele seja. Tá tudo lá. Né? E oração, né? E oração.
É só... A gente não tem poder de transformar o outro e mudar o outro. Quando eu entendi isso, porque eu queria que meu marido visse e sentisse tudo que eu estava vendo impossível. Mas o que eu posso fazer? Oração. Orar pela vida dele, que Deus dê clareza pra ele, que Deus dê sabedoria pra ele. Amém. Pra ele ver, não igual a mim, porque ele nunca vai enxergar Cada como eu um, enxergo. é. Cada um tem a sua ótica e suas crenças, com base nas suas experiências. Amém que ele não enxerga igual a gente, né? Quer dizer que ele é homem, graças a Exato. Deus, obrigada, Senhor. Exato. Mas aí a gente entende isso agora, né, Fê? Que nós estamos sendo Por transformadas. que a gente não enxerga isso desde sempre? Ai, seria tão gostosinho. Tão lindo, né? Ai, Fernanda. Mas olha só, daí entra aquela história que a gente tava falando antes. Como é que a gente estaria falando agora com autoridade sobre esse assunto se a gente não tivesse vivido isso? Passado por isso. Sabe? E aí, pra tu ver, voltando lá, sempre vem esse ponto, né? Outras mulheres nos olham com um olhar de... Nos olham com um olhar contrário quando nós nos colocamos nessa posição. Já vou tentar me explicar sem tanta exposição. Vamos lá, tipo assim, quando nós nos colocamos nesse lugar de tipo, eu não consigo, esse não é meu lugar, isso aí não sou eu tenho consciência que quem está comigo tem que ser provedor, e provedor não é só financeiramente. É que o financeiro é consequência. Consequência de, faz parte de, mas é o Isso. provedor de tudo. Ele que tem que decidir onde é que a gente vai, onde é que a gente vai fazer, ele tem que saber. O homem, tanto é que aquela frase ficou para mim e é uma coisa muito forte. O homem, ele tem que te amar como Jesus amou a igreja. Tradução, ele tem que se sacrificar por ti. Ele tem que te colocar acima dele, não acima de Deus jamais. Ele tem que amar Deus acima de qualquer coisa. Mas se ele tiver que fazer qualquer coisa para ti, por ti, ele tem que fazer. Isso entra tudo. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, outras mulheres, em vez de enxergar e dizerem, não, é isso aí. Eu tenho que estar nesse lugar da mulher. Elas te olham com o olhar, não, mas tu está sendo fraca, mas tu está sendo submissa, mas tu está sendo N situações que não é o que tu está sendo. Elas te olham com aquele outro olhar. E eu sei exatamente o que tu tá falando. Então tu tá sendo mimado, então tu tá querendo ser sustentado, então tu tá querendo ser não sei o quê. E o pior é que isso vem muito mais às vezes de mulheres, e não pode, gente. Não pode. Não sou só eu que tenho que querer ter um homem provedor na minha vida. É a Cris, é a Joana, a Joaquina, a Maria, a Madalena, a Roberta, a Clara, a Cláudia, qualquer nome, qualquer mulher do universo. Mas aí tem uma coisa estranha aí, né? Uma mulher que não quer um homem, né? Que ande do lado dela eu e acho provendo. Que todo mundo quer no final. No final, assim, lá por mais que não admita, lá quer, né? dentro, né? No fundinho, Quer. toda mulher Ninguém, quer viajar, usufruir, e que desfrutar. tem alguém contigo. Duvido que tudo bem, temos que nos amar, temos que amar nossa companhia. Correto, assim que tu vai fazer. Perfeito. Se tu te ama, se tu ama tua companhia, tu vai fazer com que o outro ame. Concordo. Agora, isso não quer dizer que eu tenha que viver sozinha. Nós nada não a ver uma coisa com a outra. nascemos para ficar sozinhos. Aí, né? entende? Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com... Daí, tu entendeu as confusões que acontecem? Sim. E eu acho que é aí que tá os grandes problemas, né? Tanto que a arca, ela não foi, quando ela foi construída, Deus não ordenou Noé para botar todos os fêmeas ou todos os machos, eram casais. Nós nascemos para andar em homem e mulher, né? Tipo, Sim. um ali do lado do outro e procriando. A nossa primeira fita no DNA é procriação, né? Levar mais, porque imagina, se o meu pai e minha mãe não tivessem, né, me colocado no mundo, como é que teria agora aqui na tua mesa alguém falando sobre perdão para ressignificar, sobre amor próprio? Não teria. Exatamente. Não, e o homem, e foi criado o homem e a mulher. Se fosse para sermos sozinhos, eu tinha criado ou só o homem ou só a mulher. Não teria criado os dois, né? Perfeito. Não seríamos dois. Seria só um. Mas aí como é que o homem ia se virar sozinho sem a mulher sábia do lado dele? Amém, não consegue, Não né? consegue. Amém, que não consiga nunca. Sempre necessite de nós. Porque um aí é pro que tá, outro. gurias. É Olha que a é nossa uma força. perfeição. Eles Transborda. precisam da gente pra muita coisa. E aí é que tá, quando tu ama esse lugar, quando tu te coloca nesse lugar, quando tu reconhece esse lugar, que eles precisam da gente pra tomar as decisões, mas que nós precisamos dele pra que eles provenham essas decisões e esses lugares e essas situações. Quando a gente se encontra nesse lugar é que a coisa fica direitinha, é que daí que a coisa organiza, né? Eu acho, pelo menos. Sim, com certeza. E eu escutei de um homem muito sábio que
Um homem que entende que a mulher tem sim um poder muito forte, porque a mulher, ela gera vida. Sim, O homem não gera vida, ele planta semente. sim. E quem gera vida é a mulher. Então a Sim. mulher automaticamente tem uma conexão muito maior com a criação. Sim. O homem que entende isso, ele vai querer agradar a mulher. Claro. Porque ele sabe que uma mulher feliz, consequentemente, ele vai ficar feliz, né? Naturalmente. Eu sinceramente, quando vem do mundo, enfim, eu não consigo entender o que leva uma pessoa a querer se colocar num lugar que não é dela, hoje, no caso. E principalmente o homem. Mas eu, até quando era do mundo, eu nunca aceitei muito essa. Muito não, nunca aceitei nada essa posição. Vou ser bem sincera. Nunca aceitei Tem que ser nada sincero. essa posição do homem não querer se colocar na posição de homem. Os valores que foram perdidos no meio do caminho. Sabe? Por mais que eu ainda estivesse na bagunça feminina, por mais que eu ainda estivesse naquela bagunça do mundo, de achar que eu conseguiria, que eu faria, mas eu sempre busquei para estar ao meu lado, inconscientemente, aquele homem que fosse o homem que provém, que cuida, que se preocupa, que ajuda, que resolve. Eu falo, e isso eu falo há muito tempo. Eu acho que existem coisas que são coisas de menino e coisa de menina. E isso eu uso do meu filho, né, Virginia? Desde pequenininho ele sempre teve muito isso. E daí? Coisas de menino e coisas de menina. E é o papel, cada um tem. Sim. Não. Entende? Então, tipo, eu acho que tem coisa mecânico, lavagem, coisa de carro, coisa de casa. Eu acho que existem várias situações que não são coisa de menina. A gente pode estudar, trabalhar muito, se esforçar para que a gente faça isso quando é necessário, mas não é nosso, natural. Não é e não é uma nosso. coisa que a gente se sente naturalmente à É vontade. antinatural, na verdade. Totalmente. A gente tem que se esforçar para fazer Exato. aquilo. Eu acho que um homem que quer que tu faça aquilo sozinho, que tu resolva aquilo sozinho, se tu tem alguém do teu lado e ele tá te colocando em situações que tu tem que resolver umas coisas que são... Tu chega num lugar, é bem simples, eu acho, na minha cabeça. Tu chega numa loja de roupa, 90% que vai estar lá são mulheres. Tu chega numa mecânica, 90% vão ser homens. Não precisa nem dizer mais nada, né? 99, né, na mecânica. 99. Tu vai te sentir bem à vontade, tá? Nesse tipo de situação? Loja, revenda de carro, mecânica, coisas de qualquer coisa que envolve maquinário, que envolve lógica, que envolve... Tu não te sente 100% à vontade? Me desculpe, pode mentir o que tu quiser pra qualquer um, que tu não vai te sentir 100% à vontade. Os valores que se perderam. Porque tu acredita tanto na mentira, não porque eu consigo, eu posso, eu dou conta, porque eu faço tudo que o homem faz. Não. Não faz. Entre fazer cabelo e sentar tijolo, é óbvio que eu vou escolher fazer cabelo. Sim, Porque a força da mulher é diferente da força do homem. sim. Não tem como, sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Sim. coisa. Não tem como. Ah, mas tem mulheres no exército. Beleza, que lindo, maravilhoso. Mas tu nunca vai poder comparar a força dela com a tua. Tu nunca vai poder comparar. Sempre vai ter uma coisa de diferente. Ah, mas vocês estão falando isso, mas vocês não querem assentar um tijolo, mas vocês não querem. Fala o Cleiton do TI, né? Por favor. Tu também não vai, Cleito. Tu também não, Cleito. Tu também não assenta o tijolo. Me desculpe, tu também fugiu do exército quando pôde. Tu também fingiu que tu tinha asma pra fugir do exército, querido. Me desculpa. Vamos falar bem a verdade. Tô mentindo. Entende? Então, existem coisas que ficam... Ah, mas então tu quer ser sustentada. Ah, mas então tu quer... Não é esse o ponto, meu Deus. Não é. Eu quero poder fazer as coisas do jeito certo para que seja uma harmonia a minha casa, meu relacionamento, a minha empresa, tudo. Porque quando... Até para as empresárias, então eu não posso empreender, não, meu amor, tu pode tudo Eu que tu quiser. empreendo. Tu pode, exatamente. Tô aqui uma baita de uma empreendedora. Então, assim, só que tu vai encontrar o teu caminho até nisso e vai prosperar em todos os âmbitos da tua vida quando tu encontrar o teu lugar. Daí tu Exato. sabe aonde é o teu lugar de governança, mas tu sabe aonde tu tem que dar voz para as pessoas, daí tu não vira uma tirana, daí tu acha os teus lugares. Porque tu já tem isso dentro da tua casa, tu já tem isso na tua vida. E daí tu sabe aonde que tem que ter. E o primeiro momento que chega a informação, porque o que acontece? A gente dividia todas as tarefas dentro de casa. Até então, a Crislane antiga e o Lucas antigo. Sempre tem que Só ser, que né? daí- 50-50. Olha, o homem tá querendo ter uma escrava ou uma É o que eu mulher? escuto, não, porque eu não sou escrava. Então, contrata uma pessoa pra te ajudar a fazer o serviço doméstico. Porque enquanto o homem tá lavando a louça, ele não tem tempo de prosperar. Exatamente. Quando eu comecei a tomar conta da minha cozinha, o meu marido começou a ter outras oportunidades de emprego. Amém. Por quê? Porque eu entendi meu papel. Sim.
Por que tem muitos lares que não prosperam? Porque a mulher não entende o papel dela e automaticamente, como a energia da mulher, ela pega 66% do lar e 33% é o homem, se ela não entende que é ela que tem que dar abertura, é ela que tem que trazer sabedoria, que é ela que nutre, que é ela que traz as palavras de clareza, ela precisa entender isso. Amém. E direcionar o homem, não mandar. Porque quando a gente manda, ele já botou um bloqueio ali, minha mãe. Que coisa chata, porque daqui a pouco procura uma mulher que não seja mãe, que deu aquilo que ele quer, porque naturalmente o nosso corpo, a nossa carne, ela quer. Amém. Sabe? E daí, se tu não sabe do teu papel, uma coisa que eu escutei de amigos nossos, eu não consigo me relacionar com mulheres, porque as mulheres estão masculinizadas. A gente tava conversando isso aquele dia fora do ar, né? Eu recebi mais uma reclamação, pra tu saber. Eu tô dele receber reclamação. Eu falei assim, gente, eu vou começar a fazer uns protestos aqui, galera. É que a gente escuta nos directs, galera, né, eu vou começar a fazer alguns protestos aqui, fazer uns panelaços. Se vocês verem alguns panelaços aí na internet, porque sou eu. a mulher ergueu uma bandeira que não é dela. Vamos se colocar no nosso Ai, lugar o feminismo, de o mulher. feminismo. Sabe o que é feminismo? Tu sabe o que é o feminino? Elas Eu não não sabem, a maioria entendia não sabe. quando eu comecei a compreender, porque eu comecei a andar com Jesus, o Espírito Santo Amém. conduz tudo, né? E Amém, mostra pra amém, gente. amém. Tu tá levantando uma bandeira que tu nem sabe qual é, Uhum. tá? Uma situação Mas eu que nem tenho a isso pra tua. te mostrar. E Como daí diz o comecei a pastor, botar. lutando guerras que nem são nossas, né? Exatamente. Essa é a frase. A gente pega a guerra que não é nossa pra lutar e sem nem saber o significado daquilo ali. Amém. E daí quando tu entende, cara, eu não sabia o significado disso aqui. Eu não quero isso pra minha vida, eu não vou erguer essa bandeira. É o Maria vai com as outras. Uhum. Essa necessidade de aprovação leva a gente a entrar em grupos por aprovação. Amém. Ah, não, esse grupo aqui tá falando de feminismo, eu vou entrar aqui. Esse grupo vai falar não sei o que, eu vou entrar aqui. Não, tu não tem que entrar em grupo nenhum. Eu vou te dar. Talvez tu já tenha. É um filme antigo. Ele é da década de 90, 80, enfim. Tava assistindo ontem. Não, ontem não. Foi acho que sábado, sexta ou sábado. Eu não lembro o nome, mas eu adoro assistir essas coisas. É assim, ó, ela. Daí mostra bem aquela situação das mulheres da década de 80, todas executivas, tá? 80, 90, todas executivas. E dela era casada com o trabalho dela. O marido dela era bem esse, assim, de cada um tinha sua conta, cada um tinha tudo, era tudo separadinho. Dividido. E daí, tanto é que o chefe dela vem e fala com ela, ela diz: não precisa se preocupar, eu não vou. Ele vem e questiona ela se ela não quer, se não vai ter, se ela virar sócia da empresa, se não vai ter um momento que ela vai querer que o fulano, eu não lembro o nome, vai querer que ela literalmente cuide da casa e tenha filho, provenha a casa, né, ali, de ter filhos, enfim. Então ela diz, não, por isso mesmo que eu estou com o fulano, porque você sabe, ele é casado com o trabalho dele, eu sou casada com o meu trabalho, né? E tudo bem, até que daí ela herda a herança dela de um primo distante, é uma bebezinha de 1 aninho, 2 aninhos. E daí ela descobre que não, que ela queria era ser mãe de verdade. Tanto é que ele termina o relacionamento assim, que ela herda a bebê, porque afinal ele era realmente casado com ele. Só que daí mostra, esse filme mostra bem a situação das mulheres naquele período. Eram todas preocupadas em ser executivas. E o apelido dela era Tigresa, porque ela era executiva, ela que mandava. É exatamente aí, nesse momento que também se perdeu muitos valores. Porque a mulher queria fazer as mesmas coisas que o homem fazia. Ela queria sair de casa porque ela estava cansada de ficar só ali em casa e não era valorizado o serviço dela. E ela virou uma mega empresária de comida para bebê, podendo trabalhar com a bebê dela. Tu entende quando ela encontrou o lugar dela de mãe, de dona de casa, ela encontrou Nutrir. também. Lembra do Nutrir que a gente Sim, fala? ela também encontrou virar uma mega empresária. Tanto é que a empresa que demite ela por ela ter o bebê, por ela ter ficado com a neném, a empresa que demite vem e quer comprar a empresa dela, ela diz, não, eu não tá à venda. Não tá à venda porque eu tô numa cidade que eu consigo deixar minha filha crescer, eu consigo ver minha filha crescer porque ela foi pro interior, aquela coisa arada toda, e ela vira uma mega empresária, mesmo estando no interior, cuidando da vida dela, da família dela, tendo a bebezinha dela, aí ela casou de fato com alguém que queria aquela família, mas ela não deixou de ser uma mega empresária. Não, e naquele momento, olha que incrível, né? Deus fala muito comigo a respeito de tu voltar para o lar, entender o teu papel sem nenhum problema de tu trabalhar. Sim. Sabe? Porque, cara, a mulher que ela coloca uma criança no mundo, ela tem que ter noção que ela tá treinando um ser humano. Que tipo de ser humano ela vai largar no mundo? Sim. Se ela vai deixar essa criança o dia inteiro na creche, não, daqui a pouco, claro, hoje em dia
tudo levou, né, as mulheres a sair para trabalhar porque o homem perdeu também o papel dele. Sim, sim, Sabe, uma coisa, tu vê que uma coisa vai levando a outra, sim, tudo errado. sim. E daí a criança acaba sendo criada pela escola, pela creche, pelos Aham. outros. E tu não consegue levar, tu não consegue nem acompanhar muito bem o que tá acontecendo. Hoje eu porque escutei de uma da terapeuta, ela falou que no espaço dela chegou uma mãe com uma menina de 17 anos, com várias disfunções hormonais, que daí começa a reverberar na cabeça, né? E não sabia, Uhum, porque elas não conversavam. uhum. Olha que sério. Sim, porque Por isso ela que tá, cada coitada, vez trabalhando mais- lá desesperada pra sustentar aquela Olha criança, as aquela coisas família, erradas aquela casa. desencadeando, Exatamente. sabe? Sim, Eis o nosso desafio. muito grande. Enorme, porque nós mulheres temos muitos desafios, mas eu acho que se a gente começar a encontrar o nosso caminho, se nós começarmos a nos ajudar, nos colocar num pé de irmãs e uma ajudar a outra, uma Apoiadoras, apoiar né? a outra, eu acho que a gente vai começar a encontrar vários caminhos bons, né? Eu Amém. acho. Amém. Vai voltar? Vamos voltar? Vamos voltar, né? Vamos precisar, porque a gente precisa de mais tempo para falar de mais assunto desse. Mas estão gostando, galera? Vivi, Vitória e Vidinha e todo mundo tá bom mesmo? Vocês estão gostando dessa nossa pegada? Eu acredito e creio muito que sim, Eu creio. Porque né? é um assunto necessário, né? A gente falar de quanto a gente tem que buscar essa nossa irmandade, né? Exato. Quanto a gente tem que buscar esse nosso apoio. Chega de disputa, né, Fê? Chega, vamos só nos apoiar parar e de colocar falar da assim, desunião. meninas, vamos todos. Eu não tô dizendo que vamos todas virar as donas de casa. Afinal, eu tô aqui, né? Então, eu não quero que vocês virem dona de casa, eu não quero que ninguém. Mas a gente quer que a gente encontre o nosso lugar, que a gente olhe para isso aqui, se coloque nessas mulheres maravilhosas e tão poderosas e fortes que estão aqui dentro e nos tornemos essas mulheres poderosas e fortes que estão aqui dentro, só que nos dias de hoje. E não perdendo a nossa feminilidade, e se amando, e se ajudando, e querendo que a outra também seja linda, maravilhosa e feminina. Exato. Né? E que esteja poderosa. Exato. E que se ame. Sensível e forte. Amém. E que chegue, tipo, que nem eu falo, assim, tu deve viver muito isso, de chegar lá e tu recuperar a autoestima de uma mulher através da beleza, através de um cabelo, através de uma coisa. É instantâneo. Que é a mágica, né? É a mágica. Ai, que não, e daí soma mais de dentro pra fora, né? De fora pra dentro e de dentro pra fora. Amém. É a beleza. Não tem preço que pague. Amém. Não tem preço que Deve pague. ser mesmo, deve ser maravilhoso. Tu vê uma mulher, quando tu arruma o cabelo do jeito que ela quer, ou tu corta, ou tu pinta, ou tu... Qualquer coisa que tu faça, quando ela se olha... O Lucas às vezes me pergunta, tu ficou o dia inteiro no salão hoje, né? Ele diz, tá cansada? Eu não tô cansada. Porque quando a gente faz o que a gente é chamado pra fazer, a gente não tá cansado. Agora, que nem eu sempre questiono, né? Pras minhas amigas que chegam, nossa, eu tô cansada, eu tô exausta, se arrastando. Tem coisa errada aí? Ou é alimentação, é o hábito, muitas coisas podem ser. E principalmente estar trabalhando. Provedor de tudo, e não é só do dinheiro, provedor do sustentar o sonho da mulher, sustentar o que ela quer, cuidar dela, proteger ela, é o homem que te deixa ir pro teu sonho, para te fazer o que te faz bem, o que tu não vai cansar. Exato. De trabalhar com aquilo, porque tu trabalha com o teu sonho, tu trabalha com o que tu foi feita para fazer. Exato. Tu trabalha com o que Deus te conduziu para fazer. Exato. Aí vai fazer com prazer, né? Vai fazer com graça. A gente graça. nunca mais para, né, Fê? Ai, que benção. Que benção. Jesus amado. Vamos ter que voltar semana que vem, eu acho, né? Semana que vem estamos nós aqui de novo, nesse bate-canal, nesse bate... Né? Como é que é mesmo? Tem aquela frasezinha, né? Nesse bate-canal. Bate horário, bate canal, vamos ter que nós estar aqui de novo, né? Amém. Glória a Deus, amém. Amém. Que ele seja sempre o precursor da nossa conversa. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, ilumine e proteja todos vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Uma semana abençoada para todos. Amém.